Olá, internauta e ouvinte da 93 FM. Damos início aqui ao podcast Economia e Finanças, um programa de análise e comentários das tendências econômicas e financeiras do momento, além de entrevistas com empreendedores de sucesso. Aqui, a nossa cidade e região em destaque. O Economia e Finanças tem o apoio institucional da Liga dos Homens do Trabalho. O nosso assunto de hoje é o setor da construção civil e do mobiliário. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ricardo Alban, afirmou que o setor da construção civil terá enormes oportunidades a partir das recentes transformações geopolíticas que o mundo vem passando, especialmente com as tarifas generalizadas impostas pelos Estados Unidos. Alban participou, na manhã do último dia 8 de abril, em São Paulo, da abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção. Temos um caminho para seguir de modernização, tecnologia e industrialização da construção civil. Podemos seguir esse caminho assim como fizemos com a industrialização do agronegócio, que hoje é um orgulho nacional, que teve o apoio de toda uma indústria que se desenvolveu tecnologicamente para dar a produtividade e dimensão ao que o agro é hoje, disse o presidente da CNI. Sob esse cenário, conversamos hoje com Ana Maria Canton, conselheira do SESI Minas e presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Barbacena. E conversamos também com Rafael Goulart, ele que é consultor e engenheiro civil. Sejam muito bem-vindos, Ana e Rafael, aqui ao podcast Economia e Finanças, em especial vocês que têm atuado na área da representação do setor, né, na área sindical, Ana, muitos anos nessa área, né? Como é que está esse cenário da construção civil do setor imobiliário em Barbacena e região? Bom dia, Silvério. Bom dia, ouvintes da 93.3. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui representando o Sinduscom Barbacena. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a construção civil e imobiliário. Rafael também, muito tempo na construção civil também, Rafael? Bom dia, Silvério, tudo bem? A gente já está mais de 20 anos na construção civil. Também é um prazer, a gente também queria agradecer a oportunidade. É importante a gente ter esse espaço para a gente bater um papo, debater algumas coisas, mas pegando um gancho em relação à declaração, aqui em Barbacena a gente tem ainda alguns desafios diferentes, sabe? Quando ele faz uma análise, um comparativo em relação ao setor do agro... O presidente do CNI, né? Exatamente. Quando ele faz esse comparativo em relação ao setor do agro, a gente tem uma diferença muito grande. Primeiro, em relação ao setor, o setor da construção civil tem uma distinção muito grande, o setor do agro teve muito subsídio e tal, e além disso, a gente ainda tem a nossa especificidade em relação à Barbacena, né? O que ele falou sobre melhoria tecnológica, modernização e tal, isso é um caminho longo que a gente ainda tem que percorrer para Barbacena, né? Eu falei que agora você me perguntou a respeito de tempo, eu já estou há mais de 20 anos na área, e eu sou de Belo Horizonte, quando eu comecei foi lá. A forma como a gente construía 20 anos atrás lá em Belo Horizonte, aqui em Barbacena, hoje a gente não está nem perto. E é 20 anos onde a informação, a tecnologia evoluiu muito. Então, a gente vai em setores como na FEICON, em São Paulo, onde a gente tem uma feira internacional da construção civil, e a gente avalia o que está sendo proposto, o que está sendo praticado lá com o que a gente tem aqui, e a gente vê que a gente está engatinhando ainda, sabe? É um caminho muito longo a ser percorrido. Então, nesse aspecto, tem muitas oportunidades. Tem. Na verdade, é o seguinte, tudo depende muito da demanda que se tem do mercado, entende? E o mercado de Barbacena, acho que todo mercado é assim, é um pouco sazonal também, mas ele tem uma vida própria, sabe? É uma coisa um pouco mais difícil de explicar. Até quando eu cheguei aqui, eu passei por um processo de adaptação, de tentar entender como que esse mercado aqui estava funcionando, sabe? Então, Barbacena tem crescido, mas o mercado em Barbacena, do setor imobiliário principalmente, ele vai muito da questão de confiança, de nome, da forma de trabalhar. Então, a gente não tem grandes consultoras, a gente não consegue fazer grandes empreendimentos, esse tipo de coisa, porque a gente também não tem demanda no mercado para isso, sabe? E eu acho que para a gente chegar com essas tecnologias, a gente tem que ter uma demanda maior ainda sobre isso. Eu já tentei implantar, quando eu fui tentar começar as minhas próprias obras, porque eu sigo, são duas vertentes diferentes, né? Eu presto serviço como engenheiro, elaboração de projeto, enfim, o que for, mas eu também faço as nossas consultoras em corporações.
E quando eu fui começar a fazer os nossos prédios e tal, eu tentei trazer um pouco de fora para a gente colocar. Mas, no final das contas, os obstáculos que a gente enfrenta, a coisa acaba ficando mais cara. E a gente vê que tudo que a gente está tentando fugir, a gente ainda está preso ainda, sabe? E em relação a esses desafios e oportunidades, a Ana está muito tempo à frente do Sinduscom, Barbacena, né, Ana? Junto à FIENG, e você percebe essa evolução, nós conversávamos antes de começar a gravação, você citando aí, quantos anos você já está à frente do sindicato, e você percebeu essa alteração aí nos últimos anos, dessa evolução do que o Ricardo está falando para nós. Rafael, desculpa. Eu vou ter que acreditar, não é mesmo? Confiar no que ele colocou, porque é exatamente o que nós vivenciamos na área também do mobiliário, nas marcenarias, porque Barbacena, como é uma cidade pequena do interior, a demanda é outra. Então, as marcenarias geralmente são pequenas, com poucos colaboradores. Você não vê marcenarias aí com 20, 30 colaboradores. Então, é um desafio. E temos muito microempreendedor, né? Então, está muito fácil hoje, parece que, montar o seu negócio. Mas eu ainda compreendo que é um desafio, entendeu? É um desafio para você empreender no país, mesmo que você seja pequeno, porque falta todo tipo de estrutura, gestão, né, inovação, logística. Você precisa estudar, você precisa se associar, você precisa se interagir. E ainda nos vemos assim como se fossem inimigos. Embora não pareça, estando na atualidade no século XXI, mas existe esse conceito ainda de você não ver no outro um parceiro para crescer juntos, porque cada um tem o seu tipo de trabalho, a sua forma de atingir o seu cliente. E a gente precisa continuar investindo, né, em qualidade, em ética, em valores. E parece que isso está um pouco afastado, entendeu? Ficou meio promíscuo a competição. Então, nós precisamos valorizar a oportunidade que a gente tem de ter um sindicato, que já tem aí, né, seus 39 anos de vida, desde 1989, que começou aí com velhos colaboradores, empresários, que ficaram ali muito tempo, Hamilton Viol e o Geraldo Leburg, né? E depois nós fomos entrando, aí entrou as marcenarias entraram, começaram a fazer o seu trabalho de associativismo, mas nós temos muita dificuldade de somar a categoria, tanto da construção civil quanto da marcenaria. Então, é um desafio, nós estamos aí para isso. As oportunidades aparecem na dor. Então, nós vamos falar um pouquinho da dor daqui a pouco, né? Como que está evoluindo o associativismo aqui em Barbacena. E como todos os locais também, acredito que a dor faça parte. E nesse espaço de oportunidades e desafios, né, de tentar superar essa dor, a FIENG acho que faz um trabalho importante em relação, proporcionando aí, em relação a isso, treinamento, serviços tecnológicos, SESI, SENAI, tanto em Minas quanto aqui em Barbacena, tem feito uma diferença nesse aspecto, ofertando aí para vocês uma boa parceria, FIENG, SESI, SENAI e Sinduscom? Olha, eu acho que Barbacena é privilegiada ter um SENAI e um SESI, uma escola atuante, com muito mais de 1.000 alunos. Estamos aí, né, a fazer uma nova escola em breve, já tem aí o projeto pronto, né, o espaço já foi adquirido, o terreno. Então, a gente tem que valorizar isso. No caso, o sindicato é um braço da FIENG. A FIENG só funciona, as federações, porque tem os sindicatos. Os sindicatos são um conjunto de empresários que se associam e o sindicato se associa à Federação das Indústrias, cada uma com o seu estado. Nossa federação ela é extremamente atuante, nós temos a gestão muito eficiente com o Fábio Rosco, que nos traz assim, diversas oportunidades. É dinâmico, é muito inteligente e um colaborador assíduo do empresário, né? Então, ele não está só em Minas Gerais, né? A FIENG hoje ela participa da CNI com vamos dizer assim, desenvoltura, né? E eu acho que o caminho é esse mesmo. Então, assim, ela presta consultorias, a FIENG, mas através do sindicato. Nós, como somos associados, nós temos isso.
E eu posso dizer aqui para você, assim, bem rapidamente, sobre um pouquinho dessas consultorias. À vontade. Que a gente pode falar aqui, ser um pouquinho. Então, assim, soltou um portfólio agora, nós deixamos até no grupo da diretoria e dos associados. E aí, para começar, porque aí a gente teria que falar bastante sobre isso, né? Porque isso aí é tema para fazer vários encontros. Mas hoje nós temos finanças, né? Consultoria de finanças, lideranças estratégica, vendas de alto desempenho, sucesso digital e jornada digital do IAR para negócios. E isso é um trabalho maravilhoso que fazemos que acontece através do IEL, que presta, né, com profissionais super competentes, né, e dá essa oportunidade à empresa de melhorar a sua gestão em todos os aspectos. Nós já fizemos várias, a gente está sempre convidando aí os empresários, dos associados, porque o preço, o valor em si, que você vai tirar do seu bolso, é muito insignificante. Então, são 40 horas, 20 horas de assessoria, entendeu? É um investimento que vale a pena. Mas é um investimento pequeno que vale a pena porque você aprende bastante, porque você participa ativamente dele. Eles te dão essa oportunidade de você buscar onde a sua empresa precisa melhorar, precisa mudar, e hoje o processo é esse. Se você não ter a oportunidade de uma consultoria, né, de uma mentoria, de um auxílio profissional na sua gestão em diversos aspectos, fica muito mais difícil. Trabalhar sozinho não alcança altos voos. É um trabalho essencialmente de equipe, né? Para poder alcançar resultado, né? Exatamente, sobre isso. E em recente levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Barbacena, o Rafael, citaram dados para a construção do plano diretor da cidade. Como é que o Sinduscom, Ana e Rafael, como é que vocês veem, como é que vocês avaliam essa questão do plano diretor e suas repercussões no cenário da construção civil atual na cidade? Então, Silvério, eu acho que vale a gente começar destacando a importância desse plano diretor para a gente, sabe? Ele é necessário. O município precisa, a gente tem um plano diretor que a gente estava falando há pouco, de mais de 60 anos, enfim. Então, a gente está precisando realmente reformular isso aí, a cidade está crescendo, então isso tudo tem que ter um planejamento mesmo, sabe? Mas a gente vem de um processo, e a gente teve uma primeira proposta e tal, e o Sinduscom tem desempenhado um papel fundamental, né, Ana, nesse processo de lapidação, porque isso é uma coisa que tem que ser feita a 4 mãos, 4, 6, 8 mãos, para a gente poder ir lapidando. Se a gente pegar o primeiro objeto proposto, porque a gente está hoje, a gente evoluiu alguma coisa, sabe? Apesar de muita dor, da gente batalhar muito. Mas a Ana falou muito bem quando fala que quando a gente vai sozinho, a gente não alça grandes voos. Então, isso se viu, inclusive, na união do nosso sindicato, Sinduscom e tal, para a gente poder propor. Mas a gente conseguiu evoluir algumas coisas, e eu tenho esperança que a gente evolua ainda mais. Saiu um outro produto agora, que a gente está até analisando, mas que melhoraram algumas coisas, mas que a gente ainda tem mais coisas para melhorar ainda, sabe? E porque é uma coisa mais complicada para falar também, não se trata de um parâmetro urbanístico que vai ser imposto e ele vai refletir na construção civil. Não nós vamos colocar um limite de altura ou um limite de área, não. A gente tem uma série de parâmetros urbanísticos que eles vão se acumulando. Então, a gente tem coeficiente de aproveitamento, quanto que eu consigo aproveitar do lote, taxa de ocupação, quanto que eu posso ocupar do lote, taxa de permeabilidade, gabarito de altura, afastamento. E aí, quando a gente vai acumulando isso tudo, vai ter um reflexo muito grande no setor da construção civil, sabe? O que havia sido proposto inicialmente era impraticável. Era impraticável. E aí, depois de muito custo, a gente se uniu com todas as peças desse tabuleiro que eram necessárias para poder mostrar o que a gente estava falando. E quando a gente fala mostrar, esse nosso envolvimento todo, eu acho que é uma coisa que é importante a gente deixar claro, que o nosso envolvimento tem a finalidade exclusivamente técnica. A gente, hora nenhuma, tem nada de política envolvido nisso. A nossa participação é técnica exclusivamente. E aí a gente mostrou algumas coisas. No princípio, houve uma certa dificuldade em enxergar o que a gente está querendo falar. A Ana também falou certo sobre a questão da forma como a gente é visto. Em determinado momento, a gente foi visto como se estivesse defendendo o interesse próprio dos consultores, incorporadores, quando na verdade não. O que a gente está falando é o setor imobiliário de Barbacena.
né, que fatalmente vai ter reflexo no valor das unidades. Sim. Isso terá. Agora, o que a gente está tentando é colocar uma razoabilidade nisso para que seja suportável, para que a pessoa consiga absorver esse reflexo que terá. Porque Barbacena não tem muita gordura para queimar nessa questão financeira mesmo da demanda. Então, o que vai acontecer é que o aproveitamento do terreno vai cair drasticamente, e a cair no aproveitamento, eventualmente, vai refletir no valor do preço das unidades. Então, saiu um produto agora, na semana passada, que a Ana nos encaminhou, que a gente está analisando ainda, e a gente viu que sim, dessa vez, nós fomos ouvidos em alguns pontos, o próprio coeficiente de aproveitamento, que vai impactar na ortogonerose, deu uma melhorada, mas a gente ainda tem alguns pontos muito importantes. E aí a gente estava conversando sobre a participação da construção da sociedade civil nisso tudo, porque a gente esperava que tivesse um engajamento maior, mesmo que não seja a sociedade civil como um todo, mas pelo menos a parte da sociedade civil, do segmento que vai ser impactado por isso, sejam outros engenheiros, arquitetos, consultores, compradores, quer que seja, o próprio pessoal das lojas e tal, mas às vezes a gente vê que eles ainda não têm muito conhecimento do que está acontecendo. Não sei se por falta de interesse, por falta de conhecimento mesmo, mas o reflexo que pode se ter sobre isso pode ser muito positivo ou muito negativo. Na primeira proposta seria um reflexo muito negativo. E aí a gente está nesse caminho de lapidar, de tentar melhorar isso aí, sabe? E eu tenho impressão, aí já é uma questão de dúvida técnica, mas se vamos trabalhar um plano diretor que tem 60 anos, quer dizer, que não foi trabalhado, talvez adequadamente nos últimos 60 anos, ou não foi sequer trabalhado, adaptar, realizar essas adequações atuais, eu creio que são dois modelos diferentes, o que era antes e o que vai ser depois. É isso que tem mexido mais na estrutura? Isso é um ponto muito importante. O que acontece? Quando eu falo que a gente tem passado por esse processo de lapidação, é porque inicialmente se propôs um produto ideal, como se a gente tivesse uma cidade plana, como se a gente tivesse pegado uma cidade do zero, e aí a gente vai fazer essa cidade. E aí é maravilhoso. Só que o ideal difere do real. A gente está falando de uma cidade que existe há 200 anos, né? E isso faltou ser considerado, a meu ver, na minha humilde opinião, em alguns momentos, entende? É o que está e o que tem que por vir. Exatamente. A gente quer o ideal, mas a gente tem um caminho a percorrer até chegar lá. E a gente não pode, nesse caminho, ignorar o que já existe e está aqui, né? Então, não adianta eu querer impor parâmetros urbanísticos por um loteamento ideal, uma cidade ideal, quando na verdade não é. E aí, a gente tem algumas coisas que são técnicas, que não cabe trazer aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, de taxa de permeabilidade, então a gente vai ter uma taxa de permeabilidade no terreno. Bacana, isso é louvável. Estou tendo uma cidade que trabalha esse parâmetro, é interessante. Só que nossa cidade não é uma cidade plana, a topografia da nossa cidade é muito acidentada. Então, como que a gente vai trabalhar essa permeabilidade num terreno em declive? Então, a gente faz questão pedido, ou faz aterro, e aí eu vou colocar esse aterro como permeável, e aí a periferia que eu tenho na contenção do aterro, isso tudo vai impactando nas coisas e vai refletir diretamente, como eu falei, no valor dos imóveis. Então, o que a gente está propondo é cada vez mais esse diálogo, sabe? A gente teve um ciclo de debates, o último, e aí eu acho que a gente conseguiu passar essa ideia de que, gente, eu entendo que vocês têm um interesse, a gente tem talvez em determinado momento divergência em relação a esse interesse, mas a gente tem que ter esse ciclo de debate, esse diálogo para a gente convergir. O que são divergências virarem convergências. E aí a gente põe qual que é o argumento que a gente tem, você põe qual que é o seu argumento, qual que é o seu interesse, para a gente tentar chegar num ponto. Durante um tempo, ano passado, quando a gente citou a dor, durante um tempo esse diálogo não estava acontecendo. Acho que ainda tende a melhorar. Tem arestas ainda para ser. Tem arestas a serem aparadas, mas a própria condução do plano diretor mudou no final do ano e a gente acha que teve uma mudança boa. A pessoa que conduzia esse plano diretor, não por parte da empresa, mas por parte da prefeitura, foi uma pessoa que estava mais disposta a ouvir o que a gente tinha a dizer, ela viu o que a gente estava falando, tinha coerência, tinha embasamento, tinha respaldo, sabe? Então, é por isso que eu estou esperançoso de que a gente está no caminho que tem que ir, sabe? Não ser o desafio a dor, mas a oportunidade, né? E nessa linha da oportunidade, Ana, a empresa do setor em Barbacena, as empresas do setor, tem contato com linha de crédito para os negócios, para o que pretende
desenvolver em cada empresa e com o apoio do sindicato? Como é que tem sido trabalhada essa parte das dores e das oportunidades? Eu acho, o apoio ele sempre existe, mas quando você chega no banco e vê a taxa de juros, tá E bem o controle não é desanimador. local, nem da FIENG, né? É nacional. Então, É uma dor nacional. exatamente. Então, a situação é outra. Eu acho que tem que haver coragem para você chegar num banco hoje e fazer um investimento com a situação atual. É um risco grande, mas, às vezes, a gente precisa de subsídio. Precisamos de capital de giro, investimento, maquinário, tecnologia. Tem que buscar isso também, mas a empresa tem que se preparar para isso, né? Já tivemos melhores momentos, mas hoje, né, a inflação já está mais alta, né, a situação é outra. Então, você tem que caminhar conforme a situação. É onde o empreendedor dá seus pulos. Então, é muito difícil empreender aqui, entendeu? Mas a gente cresce com essa situação. Funciona bem. É da vida. O brasileiro sempre esteve numa situação de inflação, juros altos, muitos impostos, né? Somos muito tributados, isso dificulta. Então, o produto sai mais caro, para você competir é mais difícil. Então, é uma série de coisas. Hoje, eu acho que tem que mudar um pouco esse conceito. O imposto ele é necessário? Claro, nós precisamos, mas precisa empregar isso bem. Também. E dar condições melhores do empresário investir, para ele poder mudar esse país. Porque o país só muda, só melhora se você tiver educação, né? Uma boa educação. E a boa educação, com a boa educação, o que você consegue? Bons empreendedores, pessoas que estão ativas, que querem crescer, que querem dar um futuro melhor para o nosso país. Então, nós precisamos disso, de mudar esse conceito entre empresário, né, entre a sociedade civil, o empresário deixar de ser aquele bicho-papão. O empresário, ele é um grande parceiro, entendeu? Ele é um cuidador da família, que não é só a família empresarial, é a família num todo, porque é dali que nascem as boas ideias, os investimentos, a criatividade, que nasce alguém que vai investir em alguma coisa. Hoje o mundo está buscando o quê? Qual é a inteligência? O que você está querendo? Alguém que pensa diferente, que tem uma visão diferente. Então, o IA, a informática, tem que estar aqui dentro, ó, da cabeça, daquele que pensa diferente, que sabe agir, interagir, se comunicar, sabe escutar um sim ou não, perder e ganhar. Isso é muito difícil para nós, mas a gente precisa levantar, porque todo dia você esbarra com um leãozinho. Empresários barram com o leãozinho o tempo todo, não é? O tempo todo, às vezes mais de um por dia. O tempo todo. E você precisa aurir forças para superar as dificuldades. E você, nesses 40 anos de Siduscom, você percebe claramente essa transição, né? O que eram as empresas, o mercado de trabalho e as relações trabalhistas há 40 anos e agora. Eu percebo que a Ana tem aí uma expertise de visão aí dessa evolução, dessa alteração a longo prazo, né, Ana? Você percebe aí muitos desafios vencidos, oportunidades alcançadas ou muita dor aí? Pois é, eu vejo o desafio como algo muito positivo. A gente tem que olhar sempre o lado positivo. Antigamente, para você fazer uma negociação coletiva, vamos colocar aqui dentro disso que há uma evolução. Era muito mais difícil. Então, já teve momentos complexos, tensos. O diálogo era muito complicado. Então, o que você aprende? Você aprende a negociar. Então, você aprende a ceder, porque o sindicato trabalhador, vamos colocar o lado trabalhador, ele tem que ter uma percepção também que o sindicato patronal, ele tem uma visão diferente hoje, ele quer dar o melhor para o seu colaborador. Hoje mudou muito. Então, olha quanta coisa o trabalhador conquistou através do próprio sindicato dele e do próprio empresário, que às vezes adianta. Ele passa à frente, olhando qualidade de vida, uniformes, condições de segurança. Hoje nós temos uma preocupação enorme com isso, que é ver o bem do colaborador. Hoje, o empresário, ele olha o colaborador, eu acho que de uma forma diferente. Virou alguém da família, você conversa, você sabe das dores.
entendeu? Você vê que o grande empresário, o grande empresário mesmo, não estou falando em quantidade não, em qualidade, ele sabe da vida do profissional dele, ele sabe onde ele chora, onde ele sorri, onde ele precisa de auxílio. Você olha o colaborador de uma forma diferente. Então, as convenções de hoje são muito melhores. São muito melhores. O salário subiu, melhorou, a qualidade tem, a qualidade existe, você tem uma cesta básica, você tem um seguro de vida, entendeu? Existe essa preocupação de melhora. Então, a gente tem que continuar isso aí. É desafio? É, mas é muito bom o desafio. E hoje a gente consegue conversar com as entidades muito bem. Existe uma reciprocidade, um respeito pelo outro, um ouve o outro. Existe uma colaboração e uma interação. Isso é importante. Você não pode ver o outro como seu inimigo. Você tem que ver o outro que, embora ele possa estar divergente, podemos estar convergentes de repente, porque existe o diálogo, não precisa ouvir o outro. Na mesma situação do plano diretor. No princípio foi um choque. Foi muito difícil, todo mundo ficou assustado com a situação. Mas com o andar da carruagem durante todo o ano de 2024, o que aconteceu? Lembram do sindicato, nós começamos a conversar, procuramos nas lideranças aqueles que têm condições de falar tecnicamente, que pode ouvir, que pode apresentar, sabe? E colocar o outro para pensar, o lado do outro lado para pensar. Entendeu? A nossa última reunião agora foi virtual e o sindicato foi lembrado. Então, existe um certo respeito, uma afinidade, porque o executivo viu que ele precisa de parceiros, porque a construção civil aqui é grande, apesar de ser pequena. Vamos colocar assim? Ela é pequena em quantidade de números, mas ela é o nosso capital inicial, a riqueza dela é muito grande, ela é muito importante, porque aí gera o próprio comércio. Entendeu? As marcenarias precisam da construção civil, o comércio precisa da construção civil, então tudo interage entre si. Tudo é um setor colaborativo e de união. Então precisamos estar atentos a essa situação para poder crescer juntos, porque amamos a nossa cidade, a nossa terra, a vizinhança, né? Você vê que hoje o sindicato tem 14 cidades, que muitas são ainda inorganizadas, mas que fazem o seu papel. Hoje o colaborador liga para o sindicato patronal pedindo ajuda, pedindo um auxílio, uma informação, e recebe como se fosse o sindicato trabalhador. Ele não consegue ver que é um sindicato patronal. Porque nós aprendemos a conversar com o outro juntos. Isso é preciso. Você tem que ir no mesmo nível, acompanhando o processo, porque o outro cresce, ele começa a falar dos seus anseios. Entendeu? E tem muitas pessoas boas, colaboradores, que são éticos, então, que são grandes profissionais e que querem o bem da empresa. Eles estão preocupados também com a situação da empresa. Está difícil trabalhar hoje? Está conseguindo você ter um colaborador? A situação atual mostra é estranha. Você está passando por desafios, não é? Mas vamos continuar, né, Marcelo? Né, Silvestre? Não, eu fico aí, em Paulo. E em relação a esse trabalho em equipe, interessante, né? A forma que mudou nos últimos 40 anos. E parece que você queria complementar também a questão do perfil da construção civil aqui em Barbacena e região, né? É aquilo que eu falei. A Barbacena é uma situação um pouco atípica, né, dos grandes centros e tal. Então é uma coisa que não dá muito comparativo. A Ana está falando agora, só um complemento que a Ana falou em relação à importância da construção civil no setor na cidade de Barbacena, e é uma coisa que a gente tem que deixar claro isso, porque o que a gente percebe é o comércio sofrendo muito. Internet está concorrendo diretamente com os lojistas locais, e aí antigamente a pessoa ia no centro e comprava uma roupa, agora já pede pela internet, e a gente consegue perceber que os comércios que ainda estão perdurando estão ligados também à construção civil, seja uma loja tinta, uma loja de material de construção, enfim. A participação da construção civil no cenário econômico de Barbacena, ela tem uma relevância muito grande. No ano passado a gente chegou a coletar dados disso, para a gente levar dados do CAGED sobre o número de funcionários que a construção civil tem em Barbacena em relação aos outros setores. E é muito maior. Apesar de Barbacena ainda ser menor do que em algumas cidadezinhas, como Lafayette e tal, a gente conseguiu perceber isso claramente nos dados do CAGED. Temos um potencial aí. A gente tem um potencial e eu ainda acho que esses dados ainda não refletem toda a importância, porque na construção civil ainda tem muito trabalhador informal,
um prestador de serviço que vai ali, faz alguma coisinha e tal, esse tipo de coisa. Segmentos. Exato. E aí, esse dado também mostra construção civil e comércio. Mas e o comércio que está ligado à construção civil, que só trabalha também por causa da construção civil? Que também entende o que eu quero dizer? Então, esse cenário tem que ser exposto aí. E aí, quando a gente junta o Sindicato da Construção Civil, da indústria da construção civil, que a gente está querendo, tem algo a falar técnico sobre uma coisa tão importante assim, tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido. E aí a gente vai alimentar de informações, eventualmente algumas informações que não serão necessárias, mas aí você despreza o que vocês acham que não precisa, mas tem que escutar o que está sendo dito, né? E repito, o objetivo da fala, da participação é o melhor para a cidade. Ninguém está olhando. Eu fiquei triste ano passado, porque em dado momento, um colega de profissão falou assim, pessoal, temos que olhar a comunidade, não interesses próprios. Eu falei, cara, ninguém aqui está olhando interesse próprio, está todo mundo se doando para a cidade. Se você tivesse passado para o lado de cá da mesa, você ia ver a bobagem que você falou. A bobagem que você falou. Então, o que a gente está querendo é somar. A gente não quer dividir nada, o que a gente está querendo é somar. Então, a gente sentou nos produtos que nos eram apresentados, a gente sentava, pegava lá, não sei, 200, 300 páginas, a gente imprimia cada um com a sua versão, e a gente ia, velho, item a item. Isso aqui podemos mudar para isso aqui não funciona, e aí pegando embasamento. Ó, o plano diretor de Belo Horizonte fala isso, o plano diretor de São Paulo fala isso, o Juiz de Fora fala isso. Que trabalho bacana. A gente fez isso, e grifou, e imprimiu e entregou. Falou, a gente teve uma materialidade no que a gente estava falando, a gente não estava falando nada subjetivo, a gente teve uma materialidade. E aí a gente apresentou, em determinado momento não foi escutado. Depois, quando foi mudando, eles falaram, vocês fizeram isso? Eu falei, fizemos, tem 6 meses, tá? E aí, cada produto novo que ia saindo, a gente via que não tinha sido levado em consideração, e ia mudando novamente, tá? Até que em determinado momento, o pessoal virou e falou assim, não, então deixa a gente ver o que vocês estão dizendo. E aí, houve um amadurecimento nesse debate, né? Houve um amadurecimento. Eu percebi isso aqui. Eu reparei que houve um desvio de rota nesse meio tempo. Durante um tempo a coisa foi muito engessada, não vamos escutá-los. Em determinado momento, apareceu uma pessoa falando, não, vamos ouvir o que eles têm a dizer e tal. E aí, quando começou a ouvir, a coisa começou a gente começou a ter um ciclo de debate que, de fato, era um debate. Não era nada imposto, era um diálogo, né? Que legal. Isso pouco da construção coletiva que você está falando. Mas eu vou até retornar, porque nesse ponto eu acho que o Sinduscom refletiu bastante, fomos calmos e sensatos, olhando, claro, toda a situação do projeto, colocar pessoas qualificadas, representantes qualificados para falar. Isso é importante, porque se falar todo mundo junto, não deu certo. Você entra, sabe, num embate muito duro, entendeu? E você começa a olhar o outro como se ele estivesse furando teu olho. Ele fala assim, meu Deus, ele não... E aí você tem que voltar, parar e começar a ouvir. Esse processo a gente conseguiu chegar a ser ouvidos. Claro que não vamos conseguir ser ouvidos 100%, porque existe aquela coisa de um ceder para o outro. Uhum. Mas vamos tentar, vamos lutar e trabalhar arduamente para que seja o melhor possível para a cidade, que nós não podemos esquecer que tem 200 anos e não podemos simplesmente parar com a cultura de repente. Nós temos que reorganizar e ver o que pode ser feito. É interessante que você disse que a qualidade dos debatedores, né? Então, o pessoal do Sinduscom com a qualidade técnica. Então, não deixa de ser a opinião e passa a ser um vazamento técnico. O argumento é técnico, não apenas uma opinião pessoal. E para convencer, você tem que ser técnico, você tem que ter argumentos, você tem que ter uma proposta, você tem que ter uma vivência, você tem que comprovar. Teoria funciona quando você está conversando, mas quando você precisa colocar em prática, aí você tem que mudar a conversa, entendeu? Aí precisa haver confiança entre as partes. Eu acho que começou a chegar o caminho dessa confiança, entendeu? Que é preciso conversar. Hoje a gente consegue chegar no executivo, com o prefeito, Carlos Du. Nossa, ficou bacana com a Márcia, né? Uma gracinha. As meninas que estão também na parte do projeto, e é bacana, eles nos ouvem. Tá mais fácil, ficou bacana. Falou, a gente
a gente conseguiu mostrar que o nosso interesse era exclusivamente técnico. Sim. Né? O que a Ana falou a respeito de saber falar, uma vez eu ouvi falar que 90% dos atritos era pela forma que se fala. Sim. E 10% era pelo que se fala, propriamente dito. Daí a importância sobre saber falar, o que a gente vai passar. E aí a gente se preparou para falar dessa forma, sabe? De tentar passar realmente qual era o nosso interesse ali. E aí, no final das contas, a gente conseguiu. A gente está conseguindo, na verdade. Ainda é importante deixar claro que nós estamos com um novo produto para a gente analisar. A gente ainda está fazendo essa análise. A gente já viu que alguns pontos melhoraram, outros ainda não. Sim. A gente ainda precisa melhorar para ficar razoável. A gente tem muita coisa a mexer aqui ainda. Eu repito, são pontos técnicos que não vale a pena entrar aqui, mas que não funcionam. Mas eu acho que a gente está indo no caminho. Ô, Silvério, só para terminar, nós ainda temos uma parte ambiental. Por favor, à vontade. Entendeu? A parte ambiental também ela é de extrema importância e é o último item. Entendeu? Vai ela chegar é extensa. Na discussão. É porque ela é extensa, porque ela é complexa. Entendeu? Então, nós temos aí resíduos. Tem uma legislação a federal. População, exato. Temos os resíduos também. Aí, esse aí é um outro tema e vai demorar e o projeto está caminhando. O plano diretor lá vai. Entendeu? Então, pessoa que ia fazer muito rápido, mas não consegue. Se você quiser fazer um plano diretor, você tem que ter calma, entendeu? A pressão existe? Existe, para você chegar lá e concluir. Mas você tem que fazer o mais certo possível. Então, nós somos empenhados nisso. Gostaríamos de continuar com esse trabalho. É importante isso que a Ana falou, porque isso não pode ser feito rápido. Isso não é não é um decreto, não é nada efêmero que vai ser passageiro e vai passar rapidinho, não. Isso vai ficar, e para se mudar demanda tempo, tanto que tem que ter participação da sociedade civil e tal. Realmente é muito importante. E aí, o plano diretor, quando a gente falou no início da importância dele, da necessidade dele, da necessidade do plano diretor, é por isso. Tem a parte ambiental, tem mobilidade urbana, é uma coisa muito complexa para se fazer rápido, sabe? E é claro que a gente tem que agir com diligência, vamos colocar a programação, vamos fazer as coisas da forma que tem que ser, mas tem que ter prazo, vamos analisar, nós temos prazo para fazer isso tudo, mas com muita cautela. Ótima oportunidade aqui com Ana Canton e Rafael Goulart, conosco aqui no Economia e Finanças. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade. Falamos aqui de empresas, de oportunidades, desafios e até do plano diretor da cidade. Agradecê-los e eu tenho certeza vamos ter oportunidade de mais uma vez estar conversando com vocês e trazendo detalhes técnicos importantes que envolvem o setor. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Silvério. Muito obrigado pela oportunidade. É muito importante a gente ter esse espaço, né, Ana? Muito importante mesmo. Estamos honrados com o convite e esperamos estar aqui em breve falando de novas ações, porque temos muito a contribuir. Obrigado. Nós que temos a agradecer, Ana. A honra é toda nossa. E falamos aqui de desafios e oportunidades. Isso me fez lembrar uma frase do importante cirurgião plástico americano, Maxwell Maltz, considerado o pai da produção literária da autoajuda. Assim disse o Maltz, abre aspas, a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Fecha aspas. Uma ótima semana a todos, uma semana muito produtiva. Até a próxima!